Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém, meus irmãos? Hoje a gente vai falar um pouco sobre a história de Tomé, tá? Sobre a incredulidade de Tomé e a incredulidade do povo de Deus hoje, né? Queria que vocês abrissem a Bíblia no livro de João, capítulo 21 e versículo 24. Amém? A palavra de Deus diz assim: Ora, Tomé, um dos 12 discípulos, chamado Dídimo, não estava com ele quando veio Jesus. E disse-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhe: Se eu não vi o sinal do escravo em suas mãos, e não puser o dedo no lugar do escravo, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. Versículo 26. E 8 dias depois estava outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse: Pai seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado, e não seja incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. E disse-lhe Jesus: Por que me viste, Tomé, e creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Meus irmãos, a palavra do Senhor traz uma bela mensagem, como era a vida de Tomé, né? Tomé, chamado Dídimo. Tomé foi um dos discípulos de Jesus que caminhou com Jesus 3 anos, ao lado de Jesus, viu os milagres que Jesus operou, viu os milagres, as curas que Jesus ali operou. Ele viu a cura da mulher do fluxo de sangue, ele viu a cura da filha de Jairo, ressuscitou a filha de Jairo. Bora aqui um pouco para o capítulo 11 de João, versículo 16. Capítulo 11 e versículo 16. E disse, pois, a Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: Vamos nós também para morrermos com ele. Quer dizer, Jesus, quando foi para ressuscitar Lázaro, Tomé estava ali. Quando Jesus foi até o sepulcro de Lázaro, Tomé disse assim: Vamos nós também para morrer com eles. Quer dizer, Tomé viveu 3 anos, vendo Jesus operando grandes milagres, grandes maravilhas ali. E mesmo assim, ele não cria em Jesus. Só que Tomé, não é só porque ele não cria, ele tinha muita dúvida, mas ele era corajoso. Ele perguntava de Jesus, né? Ele perguntava.
Quando ele tinha dúvida, ele tinha coragem e perguntava de Jesus, né? Quer dizer, Jesus pegou, toda vez que Jesus apareceu, Tomé não estava, né? Jesus apareceu primeiro para Maria Madalena. Vamos aqui no livro, está no livro de Marcos, 16, 9, 18. Jesus apareceu primeiro para Maria Madalena, né? Vamos dar uma lida aqui no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 9 ao 18. E Jesus, tendo ressuscitado, na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, na qual tinha expulsado 7 demônios. E onde é que estava Tomé? Jesus também apareceu aos discípulos que estavam a caminho de Emaús. Marcos 16, 12 e 13. Jesus já havia aparecido a Pedro antes dessa primeira aparição aos discípulos. Lucas 24 e 34 e Coríntios 15, 5. Né? Vamos dar... E a notícia das aparições de Jesus já estava comentando, né? E onde estava Tomé nesse momento tão importante? O que havia de tão importante para Tomé? Talvez ele não soubesse da aparição de Jesus. E hoje eu faço uma breve mensagem para você. Vamos aqui dar uma lida no versículo 25. Então os outros discípulos disseram a Tomé: vimos Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, e ali não puser o dedo, e não puser a minha mão do lado dele, de modo nenhum acreditarei. Em 1 Timóteo 1,17 diz assim: assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todos sempre. E Colossenses 1,15 diz assim: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E Hebreus 11, 1 e 3 diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que não se esperam, mas a convicção de fato que não se vê. Quantos hoje não estão mais acreditando? Quantos filhos de Deus hoje dentro da igreja estão incrédulos, que nem Tomé? Tomé estava ao lado de Jesus. Tomé via os milagres que Jesus fazia ali. Meus irmãos, hoje a gente tem que pedir muito a Deus para tirar toda a nossa incredulidade, para tirar todas as dúvidas do nosso coração. Que nós não possamos ser que nem Tomé. Tomé conviveu na presença do Senhor e simplesmente Tomé ainda duvidava. Quando Jesus apareceu ali para Maria, ela falou por discípulo. E depois os discípulos falaram para Tomé. E é quando ele respondeu.
se ele não vê o buraco na mão de Jesus, se ele não pegar, não tocar ali, ele não acreditava. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei se tiveram pessoas que lhe enganaram na igreja, dentro da igreja. Eu não sei qual foi a luta que você passou. Pessoas que eram para lhe ajudar, pessoas evangélicas, pessoas que faz a obra do Senhor, machucaram o seu coração, você acabou desacreditando. Mas não olhe para o ser humano. Não olhe para o ser humano. Não olhe para pastor, não olhe para pastora, não olhe para líder, não olhe para diácono, olha para Deus. Porque Deus, ele continua fazendo milagre, o mesmo milagre que ele no Antigo Testamento, no Novo Testamento, ele continua operando. Isaías diz assim: ainda que houvesse dia, eu sou. Não deixe a dúvida, a incredulidade entrar no seu coração. Por erro dos homens, por erro do ser humano, porque o ser humano é falho. Eu vou falar uns exemplos. Ana foi uma mulher que era amargurada. Amargurada. Ana não tinha nem força para nada. E mesmo amargurada de alma, Ana se ajoelhou ali do lado do tabernáculo do Senhor e orou, clamou ao Senhor, abriu seu coração. Porque é muito difícil uma pessoa amargurada de alma ter força para buscar Deus. Mas a fé era tão grande daquela mulher que Deus abençoou ela. E o filho dela foi o grande profeta Samuel. E não só o profeta Samuel, mas foi muito mais que Deus abençoou. E olha que Ana era perseguida por Penina. E ela tinha um marido abençoado, que era Eucana. E ele sempre estava apoiando. Mas assim mesmo, como Ana perseguia ela, ela ficou amargurada. Mas ela creu no Senhor. E Deus abençoou. A mulher do fluxo de sangue. Jesus estava caminhando ali, a caminho da casa de Jairo. Muita multidão, todo mundo tocando nele ali. Mas ele sentiu que ele falou: alguém me tocou. E os discípulos falaram: Senhor, tanta nessa multidão, muita gente está lhe tocando. Não, que saiu o poder de mim. A fé da mulher do fluxo de sangue foi tão grande, que antes dela tocar nele, ela já tinha recebido a bênção, porque a fé daquela mulher era grande. Então que hoje, eu não sei o que é que você está passando. Se você já presenciou a glória do Senhor na sua vida, na vida dos seus, aonde você congrega, não desista do Senhor. Não negue a Jesus. Não duvida do Senhor. Deixe o Senhor operar na sua vida. Deixe o Senhor entrar no seu coração e tirar toda essa incredulidade, toda essa dúvida. Tomé, depois dessa aparição de Jesus, que Jesus, com 8 dias depois, dirigindo a Tomé. E Jesus diz assim: Tomé, você creu porque você viu. Então que hoje a gente tem que crer para ver e não ver para crer. Quer dizer, eu estou com esse lápis aqui, quer dizer que depois que eu vi que esse lápis está aqui, eu estou crendo que esse lápis é meu. Não. Antes de eu ver esse lápis, eu já tenho que crer que esse lápis já é meu. Então que hoje
Você tira toda a dúvida do seu coração, peça do Senhor, Senhor, tira toda essa dúvida, toda essa dureza do meu coração, toda essa incredulidade. Aleluia, Jesus. Passado 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outras vezes reunidos e Tomé estava com eles. E estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio dele e disse que a paz esteja com vocês. Depois de 8 dias, isso significa no domingo seguinte. E Jesus veio misericordiosamente resgatar Tomé do fundo da sua incredulidade. Depois dali, Tomé já não foi mais o mesmo. Tomé mudou. Tomé chegou a incredulidade saiu do coração de Tomé. As dúvidas saiu do coração de Tomé. Então que hoje, meus irmãos, como centurião, o centurião quando chegou para Jesus disse: Senhor, o meu criado está enfermo. E Jesus fala para o centurião: me leva até lá na tua casa. Centurião: Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas uma palavra sua e o meu criado sarará. Olha a fé desse centurião. Basta uma palavra tua. Quer dizer, um homem que, vamos dizer, que nem andava com Jesus, tinha uma fé maior do que os seus discípulos. Basta uma palavra tua, Senhor, e o meu criado sarará. Enquanto Tomé andava o tempo todo com Jesus, via os milagres de Jesus, mas assim mesmo, quando Jesus já havia falado: eu vou, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. Porque Jesus ele não deixou que matasse ele. Ele entregou a vida dele. Porque ele veio por um propósito. Qual era o propósito de Jesus? Quebrar toda obra do inimigo, para que hoje eu e você possamos entrar na presença do Senhor, se ajoelhar na presença do Senhor, chorar, clamar, aonde a gente estiver. O véu se rasgou e hoje a gente tem esse privilégio de entrar na presença do Pai. Hoje a gente tem esse privilégio de buscar o Senhor todo o coração. Mas mesmo assim, Tomé duvidou. E todos os discípulos, Maria e os discípulos falavam: a gente viu Jesus. E ele disse: se eu não ver, não colocar o meu dedo, né? Eu vou dar, passado 8 dias depois. Mas Jesus veio para tirar a incredulidade de Tomé. Então hoje, meu irmão, tira toda a incredulidade do seu coração. Seja uma Ana. Mesmo na luta, mesmo amargurado, não deixe de crer no Senhor Jesus Cristo. A mulher do fluxo de sangue, ela não andava com Jesus. Mas quando ela viu Jesus passar, foi de uma forma tão maravilhosa que a fé daquela mulher foi tão grande, porque tocar por tocar, muita gente estava tocando em Jesus. Mas a fé dela, que ela não precisou nem vir, Jesus não precisou nem virar e nem falar nada. Só no tocar, ali a fé dela, o poder de Deus já saiu curando, limpando, tirando toda a amargura, todo o mal daquela mulher, todo espírito de enfermidade do corpo daquela mulher. E se você crê,
Porque creio eu sim que Deus já fez muitas maravilhas na sua vida. Primeiro, meu irmão, só por a gente acordar de manhã, poder respirar, é a mão de Deus na nossa vida. Deus, ele dá muitos livramentos na nossa vida, que a gente não sabe. Então, tira essa tristeza do seu coração, tira essa dúvida do seu coração, tira essa incredulidade do seu coração, e que hoje você possa ver Jesus de uma forma diferente. Mesmo sem força, sentado, deitado, ora para o Senhor. Peça força. Ele vai estar bem do seu lado. Ele vai estender a mão dele. Falar, meu filho, minha filha, eu sou contigo. Eu tiro toda essa angústia do seu coração, toda essa tristeza do seu coração. Só abra o coração para Deus. Tenha fé do centurião. Tenha fé do centurião. E não a fé de Tomé. Mas Tomé, ele tinha coragem. Ele tinha muitas dúvidas, mas era corajoso. Ele sempre perguntava as coisas do mestre. Então, que hoje a gente tem que crer para ver e não ver para crer. Muitos estão ficando, entristece seu coração. Porque, meus irmãos, por que às vezes a gente entristece nosso coração? Porque a gente quer do nosso jeito. A gente quer para hoje, a gente quer para ontem. E nem tudo Deus vai lhe dar. Porque Deus conhece o teu amanhã. Então não deixa o teu coração ficar frustrado. Porque eu vou te dar um exemplo. Você pede um carro do Senhor. Só que daqui a um mês, tudinho, você sofre um acidente. Tu acha que Deus vai lhe dar? Não, Deus vai lhe dar quando você estiver preparado. Deus não vai lhe dar uma coisa para você se prejudicar. E às vezes você não acredita, você fica em dúvida, você diz, eu não quero mais saber. Não, meu irmão. Agradeça ao Senhor. Porque muitas vezes a gente só quer, eu quero, mas não é no nosso tempo, é no tempo do Senhor. Quando Ele fecha aquela porta de emprego, é livramento. Porque se você continuar dali em diante, pode acontecer algo com você. Quando a gente é demitido, a gente tem que agradecer a Deus, porque é livramento. Deus é fechado uma porta, é fechado uma janela e Deus abre uma porta. Eu estou enfermo. Eu sou um grande exemplo que a enfermidade, como diz aqui em João, só um momentinho. Em João 11, 4 diz assim, Jesus ouvindo isso disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que os filhos de Deus sejam glorificados por ela.
Você está triste devido a uma enfermidade? É Deus trabalhando na sua vida. É para que nós possamos se posicionar na presença do Pai. É para que nós possamos entender que a gente é dependente de Cristo. Que a gente é dependente. E Deus quer chamar a nossa atenção. E Deus quer que a gente possa, porque muitos, irmão, muitos só olham para Deus quando estão enfermos, quando estão passando por situações difíceis. Porque se você estiver bem de saúde, se você tiver 100%, você não vai querer saber de Deus. Você não vai. Porque o ser humano é falho. Mas quando aparece uma enfermidade que você vê o estreito se estreitando ali, aí você vai lembrar do Senhor. E o Senhor quer chamar a tua atenção. O Senhor tem saudade de você. O Senhor sente falta de quando você se ajoelhava e falava com Ele. O Senhor sente falta quando você glorificava o nome dEle, quando você se ajoelhava e louvava o nome dEle.